Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal. América de Cali 1, Corinthians 1, jogo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana 2025. Jogo esse que foi realizado no estádio Pascoal Guerreiro em Cali, na Colômbia. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o jogo, vou falar sobre o confronto, sobre o resultado, comentar desempenho e vou dar as notas para jogadores e para Ramon Dias. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar falando então do resultado. Cara, em relação ao resultado, pelas circunstâncias ali que o jogo proporcionou, foi um resultado ok. É um resultado que, se o Corinthians tivesse perdido, seria bem pior, né? Seria bem pior, se tratando de classificação, se tratando de tabela da Sul-Americana. E é um resultado que deixa o Corinthians ainda vivo, né? Ainda meio que respirando via aparelhos nesse início de fase de grupos. E, enfim, resultado é esse que, apesar da derrota ter sido pior, é um resultado que obriga o Corinthians a vencer os 4 jogos que tem pela frente. Se quiser avançar em primeiro, se quiser avançar pelo menos em segundo, tem que fazer o dever de casa, vencer os jogos em casa e tentar vencer o Huracan na Argentina, vencer o Papa América de Cali na Neoquímica Arena, vencer os 2 jogos contra o Racing. O Corinthians tem que vencer esses jogos, tem que vencer os próximos jogos se quiser avançar para a próxima fase da Sul-Americana. E, cara, antes de continuar, eu gostaria de falar uma coisinha aqui em específico. Eu vi gente comentando sobre o Corinthians abrir mão da Sul-Americana e focar no Brasileirão e na Copa do Brasil, deixar de lado a Sul-Americana. E, cara, a minha opinião sobre esse assunto é a seguinte: eu sou contra abrir mão da Sul-Americana. Por quê? Primeiro de tudo, é o único título que falta para a galeria do Corinthians. É o único título que o Corinthians não tem, é a Sul-Americana. Se o Corinthians ganha a Sul-Americana, o Corinthians se torna campeão de tudo, absolutamente tudo, de forma indiscutível. E segundo, é uma competição que, querendo ou não, ajuda na parte financeira do clube, né? Inclusive, se o Corinthians quiser bater uma meta financeira envolvendo competição continental, terá que vencer a Sul-Americana. Se o Corinthians quiser ter mais receita, né? E fora que também o título da Sul-Americana dá vaga à Libertadores diretamente para a fase de grupos no próximo ano, dá vaga para a Recopa e... Enfim, eu sou contra essa parada de abrir mão da Sul-Americana. Por mais que seja uma Sul-Americana num cenário onde o Corinthians veio de uma eliminação vexatória, mais uma, né, na pré-Libertadores, eu sou contra abrir mão da Sul-Americana. E fora que essa competição, comparada a Brasileirão e Copa do Brasil, é a competição, digamos, mais acessível. Não é que vai ser fácil, mas, tipo, é mais acessível para o Corinthians brigar pelo título. E, enfim, ainda teve as questões que eu já mencionei, como vaga para Libertadores, vaga para Recopa, financeiro, e único título que falta para a galeria. E, por conta dessas questões, né, eu sou contra essa parada de abrir mão da Sul-Americana. Eu acho, sim, que o Corinthians deve focar a Sul-Americana e também a Copa do Brasil, cara. Porque, tipo assim, o Brasileirão, claro que pode acontecer do Corinthians brigar pelo título, pode acontecer do Corinthians brigar lá em cima, mas é mais difícil. Eu, pra ser bem sincero, acho muito mais difícil o Corinthians brigar lá em cima do Brasileirão. Pode acontecer, mas é difícil. E, cara, mesmo que consiga brigar lá na parte de cima, eu não sei necessariamente se o Corinthians de fato vai permanecer na briga até o final ou até ser campeão, sabe? E eu acho que o Corinthians deve priorizar mais as Copas, incluindo a Sul-Americana, do que o Brasileirão propriamente dito, sabe? É como eu falei, cara, pode acontecer do Corinthians brigar lá em cima, mas, pra ser bem sincero, eu prefiro que o Corinthians priorize ainda mais as Copas, que é onde o Corinthians tem mais chance, ao meu ver, de brigar pelo título. Pode acontecer no Brasileiro? Pode, mas eu, pra ser bem sincero, vejo o Corinthians tendo mais chances nas Copas do que no Brasileirão. Então, por isso, como eu já falei várias vezes e volto a repetir, sou contra o Corinthians abrir mão da Sul-Americana. Sou contra abrir mão da competição. Era isso mesmo que eu queria falar a respeito da competição da Sul-Americana. Vamos lá então continuar, né? Vamos agora à escalação do Corinthians para esse jogo.
O Corinthians, que foi a campo com um time todo reserva e desfalcado, foi a campo com Matheus Donelli no gol. Na linha de defesa nós tivemos Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu, compondo o quarteto defensivo. No meio campo nós tivemos o Martinez, Rian e Michael. Dessa vez foram 3 no meio campo. E no ataque, Romero, Thales Magno e Hector Hernandes. Time escalado pelo técnico Ramon Dias. Uma mistura de um time reserva com um time desfalcado. E é basicamente isso, né, cara? Basicamente isso. E no resultado ok, como eu já mencionei ainda atrás, diante das circunstâncias, time reserva, time desfalcado e levando em consideração, já começando a falar de desempenho. Né? O Corinthians fez o primeiro tempo pavoroso. Um primeiro tempo, um verdadeiro show de horrores. O primeiro tempo do Corinthians nesse jogo foi um verdadeiro show de horrores. Cara, eu senti tanta vergonha, Nossa, mano. Esse primeiro tempo do Corinthians foi tão pavoroso, mas tão pavoroso que me deu agonia. Cara, eu fiquei contando nos dedos pro Jesus Valenzuela do jogo terminar esse primeiro tempo. De tão pavoroso que foi, cara. Primeiro porque foi no primeiro tempo que saiu o gol na América de Cali, o Corinthians sai atrás no placar, lance que eu vou falar mais pra frente, quando eu for falar do jogo. E, cara, Corinthians pavoroso esse primeiro tempo do Corinthians. Segundo tempo, não muda muita coisa, o Corinthians continua mal, continua abaixo, o Corinthians continua errando. Aliás, primeiro tempo pavoroso, o Corinthians foi errando passe, errando domínio de bola, como fez o senhor Thales Magno, errando tudo. O Corinthians errou absolutamente tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, continuou errando passe, continuou errando jogada de ataque, continuou errando muita coisa. Continuou mal no segundo tempo. Mas, pelo menos, o Corinthians consegue o gol de empate ali no segundo tempo e se safa da derrota. Porque, cara, pra falar a verdade, se o Corinthians perdesse esse jogo, seria justo. Seria totalmente justo. Mas, né, graças a André Carrillo, que como joga o André Carrillo, cara. E, cara, vou falar a verdade aqui, mano. O segundo tempo, o Corinthians até consegue mais oportunidades comparado ao primeiro tempo. Mas, cara, pra falar a verdade, não foi o Corinthians que melhorou no segundo, lá pros 20, 30 minutos aí de jogo. Melhorou assim, né? Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. E mal o Corinthians melhorou. Pra falar a verdade, foi o Carrillo quem mudou o jogo do Corinthians. Não foi o Corinthians que mudou o seu jogo. Foi o Carrillo que mudou o Corinthians ali no final do segundo tempo. A ponto do time conseguir o empate, sabe-se lá como. E essa é a realidade, né? Essa foi a realidade do Corinthians nesse jogo em específico contra o América de Cali. E basicamente isso, né? Que eu tinha pra falar. Falar de escalação, falar de desempenho, falar de primeiro e segundo tempo. Primeiro tempo pavoroso, uma vergonha. O segundo tempo ainda ruim, mas que o Corinthians consegue a sorte, né? Vamos agora falar do jogo, né? Vamos agora aos lances da partida. Vamos começar a falar então no primeiro tempo, onde eu basicamente vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 registros. Eu fiz 4 registros apenas no primeiro tempo. Primeiro registro, 8 minutos. Primeiro chute do Corinthians. Por que eu digo chute? Vamos lá. O Thales Magno recebe um passe ali na entrada da área, uma jogada trabalhada ali do time do Corinthians. O Thales Magno recebe na entrada da área, ele domina, saiu de frente pro gol. Quando ele foi chutar a bola, o que ele fez? Ele chutou a bola igual a minha cara, jogou a bola, mano, um dos piores chutes que eu já vi em toda a minha vida do Thales Magno, velho. Não, na moral, mano, pra ser bem sincero, nem sei se eu considero aquilo ali um chute, né? Mas, enfim, né? Essa, que aliás foi a única jogada de ataque do Corinthians em todo o primeiro tempo. 8 minutos, o chute, entre aspas, do Thales Magno. Que, na verdade, ele espirrou o taco, ele maltratou a bola, espirrou o taco, chutou a bola com a minha cara e, enfim. Única jogada de ataque do Corinthians no primeiro tempo. Top. 24 minutos, gol do América de Cali. Gol de Luiz Ramos. Vamos lá, vai. Cobrança de lateral, mano. Na moral, mano. Sim, cara, um dos gols mais ridículos que eu já vi o Corinthians tomar nesse ano, velho. Na moral. Cobrança de lateral do time do América de Cali na direita.
O Balanta recebeu a bola no meio sozinho, com total liberdade. Ele recebeu, ajeitou a bola, tocou a bola pro Luiz Ramos. Luiz Ramos recebeu na área. Ele domina, limpa a marcação do André Ramalho dentro da área, e ninguém fez nada. Luiz Ramos limpou a marcação do André Ramalho, chutou de canhota, sem chance pro Donelli, para fazer 1-0 para América de Cali. Gol patético, gol ridículo esse gol do América de Cali, cara. Na moral, mano, um dos gols mais ridículos que eu já vi nesse ano, velho. E como é frágil esse sistema defensivo do Corinthians, cara. Não, papo reto, mano. Pode ser time titular, pode ser time reserva. Como é frágil esse sistema defensivo do Corinthians, cara, nesse ano de 2025. Não dá, cara. Não dá. Não tem a mínima condição. 30 minutos. Primeiro cartão amarelo pro Corinthians no jogo. Cartão pro José Martínez, onde ele cai na pilha, mais uma vez, né? A cara do Martínez, por conta de uma falta que o juiz demorou a marcar a favor do Corinthians. O José Martínez deu um bico na bola em cima do jogador do América de Cali, tomou cartão, caiu na pilha, cara. Martínez, cara, o Martínez cair numa pilha, é isso aqui, ó, estalar de dedos. É só você acender uma simples faísca, Martínez já cai na pilha. É bizarro, cara. É bizarro, simplesmente bizarro. 45 minutos, Mateuzinho toma cartão amarelo também por cair na pilha. Só que dessa vez, antes do Mateuzinho tomar esse cartão amarelo porque ele caiu na pilha, o senhor Jesus Valenzuela, árbitro do jogo, não marcou uma falta claríssima pro Corinthians, onde o jogador do América de Cali acerta o rosto do Héctor Hernandes, ele não marca nada. Na sequência, o Mateuzinho cai na pilha, fez uma falta lá em cima do jogador do América de Cali e tomou cartão. Claramente ele caiu na pilha. Enfim, 48 minutos, termina o primeiro tempo. América de Cali 1, Corinthians 0. Esse foi o breve resumo do primeiro tempo. Um verdadeiro show de horrores do Corinthians. Uma defesa mal, como sempre. Meio campo totalmente inexistente. Ataque, nossa, cara. Meu pai amado, que primeiro tempozinho. Olha, vamos continuar. Vem o segundo tempo, onde aos 2 minutos sai um gol do América de Cali que foi anulado pelo VAR. Sim, o Corinthians toma 2-0 com 2 minutos de jogo. Top. Gol do Barrios, né? Gol do Barrios, jogador do América de Cali. Bola da esquerda para a direita. Teve um jogador no América de Cali que foi disputar a bola com o Félix Torres, que aliás falha no lance. Félix Torres, que aliás eu vou falar mais sobre ele mais pra frente, mas cara, enfim. O jogador do América de Cali vinha de impedimento, foi disputar a bola ali com o Félix Torres. Félix Torres falha, mas teve a interferência do jogador do América de Cali, que atrapalha o Félix Torres, apesar da falha dele. A bola passou. O Félix Torres tava na jogada, tava na bola, mas acabou tendo essa interferência. O Barrios recebe nas costas da marcação, bate na saída do Matheus Donelli para fazer o 2-0 pro time colombiano naquele momento. Só que, por conta dessa interferência do jogador da América vindo de impedimento, o gol foi anulado. Mas, cara, que sorte, viu? Porque seria mais um gol ridículo, né? Seria mais um gol ridículo que o Corinthians ia tomando. Mas teve a sorte que teve essa interferência e o gol foi anulado. 7 minutos, cartão amarelo pro Félix Torres, porque ele deu uma joelhada nas costas do jogador da América. A la Zúñiga contra o Neymar, lá em 2014. Boa, Félix Torres. Parabéns. 15 minutos, Amon Dias mexe pela primeira vez no Corinthians. Saíram Thales Magno, Maicon e José Martínez. Entraram o Yuri Alberto, André Carrillo e Breno Bidon. André Carrillo, ó, como joga, cara. Como joga o tal do André Carrillo. 20 minutos, sai o primeiro chute do Corinthians no segundo tempo, com 20 minutos de jogo. Bizarro. Uma jogada onde o Roberto chuta de longe, a bola vai pra longe do gol. 24 minutos, um lindo passe do Carrillo. Não dá, mano. O Carrillo joga muita bola. O Héctor Hernandes recebe, domina até bem lá dentro da grande área. Mas na hora de chutar, ele bate cruzado, a bola vai pra fora. E o Héctor Hernandes perde uma grande chance de fazer, naquele momento, o gol de empate. O que seria o gol de empate.
Cara, Hector Hernandes perdeu um gol que não se deve perder. Ainda mais ele, né? Que é centroavante, não se deve perder. Ainda mais perdendo o jogo, né? Ainda mais perdendo o jogo. 30 minutos, Ramon Dias volta a mexer no Corinthians. Saíram o Rian e o André Ramalho para as entradas de Alex Santana e Kaká. Troca 6 meia dúzia, padrão Ramon Dias. Pra quê? Eu não faço a mínima ideia. Mas, e olha que o Kaká entrou em campo sorrindo. O time perdendo o jogo, o Kaká entrou em campo sorrindo. Ai, cara, vamos continuar, vai, vamos continuar. 32 minutos, uma bola pelo lado direito. O André Carrillo cruza mais uma vez, ó, com perfeição. Hector Hernandes cabeceia bem até. O Jorge Soto, goleiro do América de Cali, foi lá fazer a defesa. Primeira defesa do goleiro do América de Cali no jogo, com 32 minutos do segundo tempo. Só pra ter uma noção. Só pra você ter uma noção o quão pavoroso foi o desempenho do Corinthians no jogo de ontem. O quão ruim, o quão mal o Corinthians jogou ontem. Enfim. Mas, aos 35 minutos, gol do Corinthians. Gol de Mateuzinho. Ai, ai, mano. E gol achado. Vamos falar na verdade aqui, mano. Gol achado. Numa jogada ali pelo lado direito, o Carrillo. Nossa, mano. Como joga o Carrillo. Não dá, mano. Não dá. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas como joga o tal do Carrillo. O Carrillo dá o passe de primeira. Ali, passe de craque, vai. Passe de craque. O Mateuzinho recebe o passe, faz a tabela com o Hector Hernandes. Mateuzinho dá a bola pro Hector Hernandes devolve, ali de calcanhar mais ou menos. Mateuzinho chega batendo de primeira, a bola desvia no jogador do América de Cali, a bola ia pra fora, mas desvia no jogador do América de Cali, vai pro gol, arrebenta com o Soto, goleiro do América de Cali, pra fazer o gol de empate 1-1 no placar. Um dos gols mais achados que eu já vi na minha vida, mas o que importa é o gol, né? O que importa é o gol. 49 minutos, Yuri Alberto tenta o chute de fora da área, a bola desvia na marcação. E aos 50, termina o jogo. América de Cali 1, Corinthians também 1. Um segundo tempo, Corinthians ainda baixa, ainda mal, mas que consegue o gol de empate graças ao André Carrillo, que muda o jogo do Corinthians. Não foi o Corinthians que mudou o seu jogo, foi o Carrillo quem mudou o jogo do Corinthians. Que fique bem claro. E é isso aí, galera. Esse foi, então, o resumo do jogo. Vamos agora às notas para os jogadores e para Ramon Dias. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Se você discorda, deixe suas notas nos comentários. Então, vamos lá. Matheus Donelli, nota 3. Donelli, primeira bola que foi no gol, ele levou. Cara, Donelli é o seguinte, velho. Eu não acho, pra ser bem sincero, eu não acho o Donelli um goleiro tão ruim, mas por outro lado, eu devo admitir, mano. O Donelli, nos últimos tempos, não vem passando tanta confiança no gol do Corinthians. E eu acho sim que é de se questionar em relação a goleiro reserva, em relação a substituto de imediato do Hugo Souza. O Hugo Souza que também está machucado, Donelli vem jogando. E de fato o Donelli não vem passando tanta confiança no gol do Corinthians. Ele até faz uma defesa aqui, uma defesa ali, mas em geral não passa tanta confiança. Não é de fato, ao meu ver, um mau goleiro, mas não vem passando tanta confiança, para ser bem honesto. E eu acho sim que é plausível se questionar em relação ao goleiro reserva, em relação ao goleiro substituto de imediato do Hugo Souza. Não necessariamente vendeu o Donelli, mas é de se pensar. É de se pensar. Nota 3 e para Matheus Donelli. Mateuzinho, nota 6. Mais pelo gol do que por qualquer outra coisa, né? Ele que fez o gol foi importante, né? Querendo ou não. Mas em relação ao desempenho em geral, o Mateuzinho, assim como os demais do sistema defensivo, foi mal. Bem mal, aliás. Foi menos pior, mas ainda assim foi mal. Mas pelo gol que foi salvador e foi importante, né? Pode ser importante. Nota 6 para Mateuzinho. Félix Torres, nota meio. Não sei de onde que eu tirei esse meio, para falar a verdade. Que partidazinha terrível do Félix Torres. Que partida vergonhosa do Félix Torres, cara. Nossa, mano. Ia falhando no gol lá no lado do América de Cali. Partida vergonhosa. Partida vergonhosa do Félix Torres. Que partida
terrível. Ruim. André Ramalho, nota meio também. Outro que fez uma partida vergonhosa, uma partida terrível, uma partida patética. Nossa, cara. Félix Torres e André Ramalho. Que partidazinha patética dos dois, cara. Na moral, mano. Na moral. Matheus Bidu, nota 2. Partida muito ruim do Matheus Bidu. Olha pra você ver, velho. Mateuzinho, nota 6 porque fez o gol. Félix Torres, nota meio. André Ramalho, nota meio. Matheus Bidu, nota 2. Ai. E até o Donelli, né? Que ficou com nota 3. Enfim, né? Enfim. José Martinez, nota 2,5. Não jogou bem. Tomou cartão amarelo. Ah lá, José Martinez. Caindo na pilha, como sempre. Rian, nota 2. Pouco viu o Rian em campo. Aliás, se alguém viu o Rian em campo, por favor, me avise. Maicon, nota 2. Se alguém viu o Maicon em campo, por favor, me avise. Romero, nota meio. Ai, cara, na moral, mano. Ai, cara. Se alguém viu o Romero em campo, por favor, me avise. Thales Magno, pra mim, pior jogando em campo, nota 0. Errou absolutamente tudo. Tudo. O Thales Magno. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Hector Hernandes, nota 5,5. Deu assistência pro gol do Mateuzinho e fez uma partida abaixo, né? Mais uma vez. Ia fazendo uma partida abaixo, mas do sistema ofensivo seria o menos pior, basicamente. Mas pela assistência que ele deu pro gol do Mateuzinho, nota 5,5. Jogadores que vieram do banco agora. Yuri Alberto, nota 5. Desempenho ok do Yuri Alberto. André Carrilho, melhor jogador em campo, nota 7,5. Não dá, mano. É muito craque o André Carrilho, velho. Na moral. Breno Bidon, nota 6. Entrou ok. Razoavelmente bem o Breno Bidon. Alex Santana, nota 3. Não viu o Alex Santana em campo, praticamente. Kaká, nota 3. Também não viu o Kaká praticamente dentro de campo. Para finalizar, nota do técnico Ramon Dias, nota 3. Escalação: time meio reserva, meio desfalcado. Substituições: o Carrilho surtiu efeito, Breno Bidon surtiu até um certo efeito, Yuri Alberto, ok. Alex e Kaká, não entendi. Esquema de jogo, falho em todos os sentidos. Resultado, diante das circunstâncias, ok. E esse foi o pós-jogo então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera que gostou do meu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!